Olá, eu sou o Noé do canal Descobrindo o Homem e estou aqui de volta com você com mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre doença pulmonar obstrutiva crônica. Por que doença pulmonar obstrutiva crônica? Por ser uma patologia crônica e extremamente comum na nossa sociedade. E por ter causas que, eventualmente, quando conhecidas, podem ser evitadas, evitando assim que a pessoa sofra desse problema. Como eu expliquei no vídeo anterior, esse nome genericamente especifica dificuldade respiratória e algumas vezes tem uma visão geral e acaba compreendendo entre todas as patologias, inclusive a asma brônquica, que é uma patologia que causa a dificuldade respiratória no momento em que a pessoa entra em contato com o alergeno, ou a substância que lhe causa a irritação brônquica. Ao passo que no DPOC, que a gente está falando, que se caracteriza principalmente pela bronquite crônica e pelo enfisema, a pessoa vai desenvolvendo, com o passar do tempo, uma lesão pulmonar crônica que, independente de estar ou não em contato com a substância que o causou, acaba deixando uma sequela permanente na pessoa que adquiriu esse problema. Então, DPOC é um problema muito sério de saúde e que deve ser conhecido e deve ser prevenido quando possível. O mecanismo de ação do DPOC, ou a sua fisiopatologia, ocorre num processo ascendente. Conforme vai se agravando o comprometimento pulmonar, mais se agravam os sintomas. E a falta de ar, ou a dispneia que a pessoa sente com esse problema, ela ocorre não só pela dificuldade na inspiração, mas pela grande dificuldade que a pessoa tem de eliminar o ar respirado. Com as lesões que vão ocorrendo nos pulmões dessas pessoas e com a destruição alveolar quase sempre associada, a pessoa vai perdendo a elasticidade pulmonar. E com isso, quando ela expira ou solta o ar de dentro dos pulmões, ela nunca consegue soltar todo o ar. Sempre fica uma parte. Isso acaba dificultando muito a troca gasosa. A pessoa tem dificuldade em eliminar o gás carbônico produzido pelo corpo e que sai com a expiração, e dificuldade em absorver o oxigênio, já que parte do ar que está dentro do seu pulmão não pode ser eliminado, está sempre ocupando um espaço. E além de que a troca gasosa também está dificultada pelas lesões dos brônquios, assim como dos alvéolos, que eu vou explicar agora detalhadamente o que são. Aqui temos então a anatomia pulmonar. Vocês observam aqui, o pulmão, aqui o local por onde o ar vai entrar, nos pulmões. Primeira parte é a traqueia, que se divide nos dois brônquios, um brônquio grande, fonte direita e esquerda para cada um dos pulmões. Esses brônquios vão se dividindo cada vez mais, até chegar no final, adquirindo o nome de bronquíolos, muito, muito pequenininhos. E os bronquíolos, então, terminam em alvéolos, que são pequenos saquinhos, mas muito, muito pequenininhos, que recebem o ar inspirado. Então o ar entra pela traqueia, passa pelos brônquios, dos brônquios vão se dividindo, chegam aos bronquíolos, os bronquíolos entram nos alvéolos pulmonares e aí fazem a troca gasosa, gás carbônico, oxigênio. Os pulmões normais possuem uma quantidade imensa de alvéolos, com elasticidade, de modo que quando o ar é inspirado, consegue enchê-los, e quando ele é expirado, consegue esvaziá-los, havendo uma troca constante dos gases que devem estar aí, no seu percurso natural. Na pessoa que tem DPOC, há uma dificuldade muito grande nessa troca gasosa, porque é muito difícil haver o esvaziamento dessa parte final da árvore respiratória. A pessoa sempre retém um pouco de ar, dificultando então a entrada de um ar novo a ser respirado. Bem, tendo entendido a anatomia do pulmão, fica mais fácil então compreender a dificuldade respiratória que o indivíduo que desenvolve o DPOC vai apresentando durante a evolução do seu quadro. Com a evolução do quadro, o processo inflamatório da árvore brônquica vai aumentando
E com isso, cada vez mais difícil fica a eliminação dos gases, a troca dos gases. A pessoa acaba retendo-os. O processo respiratório da pessoa que tem DPOC costuma ter uma predominância. Sendo uma doença respiratória crônica, caracterizada pela bronquite crônica e pelo enfisema, há uma predominância. O indivíduo pode ter uma predominância da bronquite crônica ou pode ter uma predominância do enfisema. Mas sempre haverá a união das duas em proporções diferentes. Nunca vai haver uma pessoa com bronquite crônica que não tenha nenhum grau de enfisema ou vice-versa. O aspecto clínico da pessoa que tem a bronquite crônica é uma tosse produtiva, com catarro, uma tosse constante que a pessoa apresenta. Um rosto meio pletórico, meio avermelhado ou roxeado. O indivíduo é um pouco mais obeso, um pouquinho mais redondinho ou mais gordo do que o indivíduo que apresenta a predominância do enfisema pulmonar. Aquele que tem predominância do enfisema já é mais esquálido, bem mais magro, tem um aspecto cansado, o tórax magro e dilatado, porque vai havendo a ruptura dos alvéolos, que são aqueles saquinhos que eu expliquei para vocês que retêm o ar, e formando bolhas dentro de seus pulmões. E com isso, dificultando cada vez mais a eliminação do ar que foi inspirado. Então, durante o processo de expiração, ele acaba tendo o hábito de pôr para fora o ar como se estivesse soprando, então são chamados de sopradores. O processo é diferente da asma brônquica, da bronquite crônica, da bronquite asmática, porque nesse primeiro caso, a pessoa desenvolve um aumento da resposta brônquica, com uma constricção e dificuldade da passagem do ar, pela presença do alergeno, da substância que causa a reação brônquica. A partir do momento em que ela é afastada dessa substância, ela vai melhorando e acaba recuperando a forma anatômica normal do seu pulmão. Já o indivíduo com DPOC e bronquite crônica ou enfisema pulmonar, ele vai apresentar um processo inflamatório crônico que não regride. Mesmo que ele pare de entrar em contato com as substâncias que causaram o seu problema, o processo inflamatório já adquirido dificilmente vai regredir. Então, o tratamento é muito difícil. Em fases bem agudas da doença, você consegue melhorar, mas em fases crônicas, com sequelas muito drásticas, a sobrevida vai diminuindo, a qualidade de vida diminui e a pessoa fica muito dependente de suporte respiratório. Algumas pessoas têm que andar com balão de oxigênio por todo lugar que vai, porque não consegue mais respirar. No início do DPOC, a pessoa tem fadiga e cansaço com atividades físicas que demandam um aumento do consumo do oxigênio. Conforme vai havendo a evolução da patologia, a pessoa tem uma fadiga e um cansaço mesmo em repouso, mesmo deitada. Isso é muito importante, que vocês tenham conhecimento. Quais são as causas mais comuns da DPOC? Vamos a elas. A doença pulmonar obstrutiva crônica pode ter muitas causas. No nosso meio, o mais comum são os fumantes, que fumam cerca de um maço de cigarro por dia por pelo menos 20 anos. Então, essas pessoas vão acabar desenvolvendo DPOC. Estima-se que cerca de 20% delas desenvolvem. Outras causas também para o desenvolvimento de DPOC pode ser exposição crônica à poeira tóxica, como o caso, por exemplo, de mineradores de carvão, pessoas que trabalham com sílica ou mesmo com cerâmica. Fumaça de soldagem, por exemplo, fumaça de fogo. Também existe uma deficiência genética da produção de uma substância chamada alfa-1 antitripsina. Isso tudo vai ser determinado pelo médico quando ele for fazer o diagnóstico. Sendo, então, extremamente importante dentro do grupo de causas o fumo, é muito importante que as pessoas que fumam saibam que correm o risco de desenvolver o DPOC. E outras doenças relacionadas ao cigarro, não só doenças respiratórias. Mas em relação ao DPOC, sendo o cigarro tão importante como sua causa, vale a pena pensar em tentar diminuir ou deixar o vício definitivamente.
isso vai promover a sua saúde e se você fizer isso a tempo, inclusive consegue a recuperação da sua árvore respiratória. Mas não pode deixar para tomar uma atitude depois que os sintomas já começaram a aparecer, né? Então, esse conhecimento é muito importante para você, para saber que muitas das pessoas que sofrem de problemas respiratórios crônicos, que tiveram início a partir dos 40 anos, 40 ou acima disso, acabaram adquirindo isso por causa de algum hábito que os deixaram predispostos a desenvolver essa patologia. Conforme o quadro do DPOC progride, ele também deixa a pessoa suscetível a complicações. Outras doenças acabam sendo causadas pela alteração crônica da árvore respiratória, que fica constantemente lesada e inflamada. Essas doenças são insuficiência cardíaca, a pessoa acaba tendo uma dificuldade no funcionamento normal do seu coração por vários motivos, inclusive a dificuldade respiratória, osteoporose, pneumotórax, a ruptura do alvéolo, às vezes pode fragilizar o pulmão e ele se rompe para dentro do tórax, provocando a entrada do ar respirado para o tórax, que esse ar sai do pulmão. Tem que ser drenado, é uma patologia grave e que tem que ser imediatamente corrigida pelo médico através de algumas manobras cirúrgicas. Pode levar a pessoa à anemia, ao câncer de pulmão, que é a patologia também muito grave, ou a mais grave. Então, é muito importante prevenir o aparecimento do DPOC. A forma diagnóstica está associada à clínica, à história do paciente, o tempo do aparecimento. Algumas vezes, por a falta de ar se iniciar numa fase mais tardia da vida da pessoa, pode haver uma confusão e achar que o problema tem relação com a idade e não com algum fator que tenha desencadeado o DPOC. Então, o médico vai estar atento para conseguir acertar esse diagnóstico. São feitos alguns exames, como prova de função pulmonar, espirometria, raio-x de tórax, que vai fazer com que se veja o grau de acometimento e o diagnóstico. Tem um aparelhozinho que a gente coloca também no dedo da pessoa, que se chama oxímetro, que mostra o grau de saturação de oxigênio, o quanto a pessoa está conseguindo utilizar do oxigênio respirado. E a partir daí, então, se inicia o tratamento. A maioria das vezes o tratamento é para aliviar os sintomas, melhorar o quadro clínico daquela pessoa, melhorar as condições respiratórias, mas muito dificilmente há um tratamento que consiga reverter o quadro. Uma vez que se tem instalado o quadro de DPOC, dificilmente a pessoa vai se livrar dele. Então, a única forma de não ter esse problema é através da prevenção, observando uma vida saudável e evitando, então, os fatores que levam a pessoa ao desenvolvimento dele. Se vocês gostaram desse vídeo, então dê um joinha aí embaixo, se inscreva no nosso canal, visite a nossa fanpage, enfim, participem. Nós vamos ficar muito felizes em interagir com vocês, eu sempre digo isso, porque realmente é um prazer perceber que as pessoas estão aproveitando alguma das coisas que nós estamos fazendo. E a intenção é justamente compartilhar informação e melhorar a saúde das pessoas. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.